internautas, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Começando essa primeira live, hoje é dia 1º de julho, 1/7 de 2025. Nós vamos começar aqui uma série que deve durar aí 365 dias, como já diz o nome. Qual é o intuito dessa série? Qual é o intuito desse momento aqui? Compartilhar com você a palavra de Deus. E por quê? Porque pessoas pensam que é difícil ler a Bíblia. E não é que é difícil, é porque muitas vezes você lê e não entende. Então, quando você lê e não entende, o que você precisa fazer? Você precisa buscar alguém que entenda e possa compartilhar com você, de forma que você possa aprender e que você possa crescer espiritualmente. Ler a palavra de Deus, ela é importante porque no momento que você está lendo a palavra de Deus, é como se você estivesse levantando pesos espirituais. A palavra de Deus é pesada? Ela é pesada. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, é como se eu estivesse malhando o meu espírito. Eu estivesse levantando pesos espirituais. Eu estivesse desenvolvendo o meu espírito. Mas existem dois momentos importantes. O momento onde eu leio a Bíblia e o momento onde eu vou meditar naquilo que eu li. E já tem uns 3 anos aproximadamente, eu descobri uma Bíblia. Eu estava procurando uma Bíblia para comprar. E eu queria uma Bíblia que fosse somente Bíblia de leitura. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero uma Bíblia de estudo. É legal ter uma Bíblia de estudo, ler uma Bíblia de estudo? Sim. Só que muitas vezes você precisa somente da Bíblia. E quando você precisa da Bíblia, eu digo porque quando você pega uma Bíblia de estudo, ali embaixo no rodapé você vai ver várias anotações. São interessantes, sim, mas são pontos de vista daquela pessoa que escreveu. São revelações ou micro-revelações das pessoas que leram aquilo antes de você. Então elas estão compartilhando o seu ponto de vista. Agora, qual é o problema? Qual é o erro? É da pessoa ela ficar somente com aquilo. Ela não lê a Bíblia pela Bíblia. Ela lê a Bíblia pelos olhos de uma outra pessoa. Ela fica lendo, ela não lê a Bíblia propriamente, ela lê os estudos, os rodapés. E ela fica mais presa a isso do que a própria palavra. E o que vai trazer transformação para você, o que vai realmente impactar a sua vida, não são as notas de rodapé, mas é o quanto você consegue absorver da palavra que está sendo lida a cada dia. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, minha Bíblia estava velha, já bem surrada, era uma Bíblia de estudo. Eu queria uma Bíblia que fosse somente a Bíblia, que não tivesse nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de nota, nenhum tipo de anotação. E eu comecei a procurar, pesquisar, e eu fiquei surpreso, porque eu senti uma dificuldade muito grande de encontrar uma Bíblia que atendesse a minha demanda. E nessa pesquisa eu encontrei uma Bíblia, a Bíblia 365 dias. É uma Bíblia, é essa aqui, Bíblia 365. Qual é o diferencial dessa Bíblia? Ela foi desenhada para que uma pessoa possa ler a Bíblia toda em um ano. Ela tem uma estrutura. Se você quer ler a Bíblia em um ano, você pode ler essa Bíblia de capa a capa. Você pode começar hoje, por exemplo. Nós vamos começar hoje, dia 1º de julho de 2025. E nós, em um ano, né? Você vai fazer isso aqui todo dia, Adriano? Sim, é da minha intenção todo dia compartilhar com você, porque eu paro para ler todo dia, então eu quero compartilhar com você todo o texto do dia, não, mas eu quero compartilhar alguns insights, alguns ensinamentos que vêm desse momento, isso para inspirar você que vai me assistir, que me segue, que vai me seguir, para que realmente também possa comprar uma Bíblia como essa. É uma Bíblia 365 dias, onde você pode comprar, você pode ter essa Bíblia, você pode ler ela diariamente e você vai perceber que depois de 30 dias você vai ter um pequeno crescimento. Mas imagina depois de um ano lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento.
Jesus ele fala assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a quantidade de palavra que você absorve a cada dia, e presta bem atenção nisso, porque é importante você ter uma alimentação diária da palavra de Deus. Não ser apenas uma pessoa que se alimenta no domingo, na terça ou um dia da semana. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Se você é um espírito, o seu corpo, veja bem, você muitas vezes sabe alimentar o seu corpo. Você dá o alimento físico, mas você é um espírito. Se você é um espírito, é importante que você aprenda a alimentar o seu espírito. Adriano, como eu alimento o meu espírito? Um dos principais alimentos que você pode dar para o seu espírito é a palavra de Deus. É a leitura da palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. E é muito importante que você aprenda a ler a Bíblia, porque você vai sair da dependência de outras pessoas colocarem um alimento na sua boca. Você pode e deve ter prazer na palavra de Deus, em ouvir a palavra ser ensinada, ministrada, pregada, sim, mas o que acontece? Você não vive nesse ambiente de pregação e de ensino 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas você pode ter contato com a palavra de Deus todos os dias, e isso vai mudar radicalmente, não vai mudar, vai transformar radicalmente a sua vida. É uma micro mudança que acontece dia a dia. Só que imagine, irmão, depois de um ano lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, extraindo riquezas da palavra de Deus, o que vai acontecer na sua vida? Como você vai estar em um ano se você trouxer a palavra de Deus de uma forma muito intencional para você? Então pense nisso. Agora presta atenção, a Bíblia 365 dias, essa Bíblia, ela tem essa capa, mas na hora que você procurar ela aí no Google, você vai ver que ela tem diversas capas. É uma Bíblia aí que ela foi feita para ler em um ano. Então, o que acontece? Tem essa aqui que é capa dura, quando eu comprei, tá vendo? E tem ela hoje de capa brochurão. Ela na capa brochurão, você encontra ela na casa de 35, 40, menos de 50 reais você compra ela com frete, ela chega na sua casa. É a Bíblia que você vai ler em um ano. Irmão, não seja pão duro. Compre uma Bíblia como essa. Sabe por quê? Porque imagina um prato que você vai comer todo dia. Imagina que é um prato que você vai comer todo dia. É um alimento que você vai dar para o seu espírito todo dia. Então, vale a pena esse investimento. E depois de um ano, o que você vai fazer? Você vai dar essa Bíblia para alguém, vai comprar uma nova. E vai continuar. Agora, imagina, você tem planos de desviar, de se afastar dos caminhos do Senhor, e de repente você ainda não é convertido, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas imagina se você começa a ler a Bíblia, começa a meditar na palavra todo dia. O que isso pode fazer na sua vida? Eu te chamo a abrir a sua imaginação, abrir o seu espírito e começar a imaginar o que pode e o que vai acontecer na sua vida se a palavra de Deus ela realmente entrar no teu coração. Então, qual é a divisão que essa Bíblia tem? Ela é muito interessante porque ela foi dividida estruturalmente para que você possa ler ela em um ano. Então, veja, ela tem uma porção do Antigo Testamento, ela tem uma porção do Novo Testamento, ela tem uma porção do livro de Salmos e ela tem uma porção do livro de Provérbios. Então, quando você lê o dia, ela é dividida por dias. Então, quando você lê o dia, o que você vai ler? Você vai ler uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, uma porção do livro de Salmos e uma porção do livro de Provérbios. Se você conhece um pouco da palavra, você vai entender que o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Ele tem 31 capítulos e ele foi escrito, segundo os mais sábios, ele foi escrito na intenção que você possa ler um capítulo por dia. Então, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, que refere a 31 dias do mês. Então, se você lê um capítulo por dia, você lê o livro todo em um mês. Então, se você faz isso ciclicamente, naturalmente você vai ler 12 vezes por ano. Imagina, 12 vezes por ano você lendo o livro da sabedoria. Quem escreveu Provérbios foi Salomão. Aí você imagina 12 vezes por ano você adquirindo sabedoria. Só que estruturalmente, essa Bíblia, a Bíblia 365 dias, ela foi feita para quê? Para que você possa ler ela em um ano. Isso se você ler devagar.
Agora, se você quiser ler ela de maneira mais acelerada, você pode ler ela até 2 vezes por ano e tá tudo bem. Agora, a nossa proposta aqui é ler uma vez por ano. 365 dias, nós vamos ler a Bíblia toda. Então, hoje você está chegando aqui, estou apresentando esse desafio para você, e o que eu quero? Te convidar a comprar essa Bíblia. Você pode fazer a sua leitura sozinho, ou você pode vir aqui todos os dias, pela manhã também. Todos os dias, 6h30 da manhã, eu vou estar aqui para compartilhar a leitura referente ao dia. O insight, alguma coisa que vai saltar dentro dessa estrutura diária. Amém? Então vamos lá. Qual que é a passagem que nós vamos começar a ler hoje? Hoje, dia 1º de julho, é interessante, presta atenção aqui. Dia 1º de julho, tá vendo? Aqui eu leio ela também no meu tablet. Eu gostei tanto dela que eu comprei até a versão de ter no meu tablet. Dia 1º de julho aqui a gente começa em 2 Reis 18, a partir do verso 13. E o que está falando aqui? Fala assim, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele ataca as cidades fortificadas de Judá e as conquista. Ou seja, houve uma invasão. Senaqueribe era o rei da Síria e ele quis invadir a Judá. Aí o que acontece? O rei da Síria, ele exigiu um tributo. Ele exige um tributo do rei de Judá, que era Ezequias. Aí ele chega para Ezequias e ele pede para pagar o tributo. Ele exigiu 10.500 quilos de prata, 1.050 quilos de ouro. Ele pediu 10.500 quilos de prata e pediu o dízimo da prata, ele pediu em ouro. Aí, para juntar essa quantia, no verso 15 fala assim, que Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Ele arrancou até o ouro das portas do batente. Ele tirou todo o ouro da cidade para pagar o tributo para aquele homem que estava ameaçando a sua cidade de invadir. Aí ele entrega tudo ao rei da Síria. Só que o texto continua falando assim, que apesar disso, o rei da Síria enviou a Lax, seu comandante-chefe, ao campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército. Ele enviou para quê? Preste bem atenção. Junto com um grande exército para confrontarem o rei. Ou seja, o rei pagou o tributo e mesmo pagando o tributo, ele continuou recebendo ameaças. O que isso me mostra, irmão? Que quando você é ameaçado pelo inimigo e você cede às ameaças do inimigo, o inimigo não vai te deixar em paz. Fica muito claro isso aqui. Porque Senaqueribe, que era um rei exterior, ele tenta invadir a Judá. O rei de Judá começa a negociar com ele. Ele cobra um tributo e o rei de Judá paga o tributo. Quando ele acaba de pagar o tributo, ele pensou que o inimigo fosse pegar e ir embora. O inimigo não foi embora. O inimigo ficou ali pressionando. E pior, ele trouxe um exército. Agora presta atenção no que vai acontecer. No verso 19, o porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem essa mensagem. Ele trouxe uma mensagem. Veja bem qual era a mensagem. Assim diz o grande rei da Síria, em quem você confia que lhe dá tanta segurança. Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e a força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura a sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Verso 22, olha o abuso dele. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários, os altares dele e os obrigou a todos de Judá e a Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? O que acontece? O inimigo começou a jogar na cara dele aqui que ele, em um determinado momento, ele tinha traído a confiança do seu Deus. Aí ele está questionando, ele falou, você está falando que confia no seu Deus, mas não foi você que em um determinado momento traiu a confiança dele, que fez aquilo que não deveria fazer? Verso 23, vou lhes dizer uma coisa, façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito. Além disso, imaginam que invadimos sua terra
sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataque essa terra. O que ele está falando? Ele está falando que eles foram enviados não pelo homem, mas que o próprio Deus os enviou. Ou seja, eles estão declarando que eles são inimigos que o próprio Deus levantou contra eles. Aí continua no verso 27, veja bem. O porta-voz, no entanto, eles estavam conversando isso no meio da cidade, em cima do muro. E o que acontece? Toda a população estava ali, observando essa conversa. E eles estavam falando no idioma que todos conseguiam perceber. Aí o porta-voz, ele chega para a pessoa que estava trazendo essa mensagem, ele fala assim, pede ele para falar na língua aramaica, que era uma língua que poucas pessoas tinham compreensão. Porém, ele responde assim: vocês pensam que o meu Senhor enviou essa mensagem apenas para o seu Senhor? Ele quer que todo o povo ouça. Veja bem, quando uma mensagem ela vai apenas para um líder, é uma coisa. Agora, quando uma mensagem ela é dada num nível onde ela começa a influenciar a todo o povo, a toda uma casa, uma coisa é a mensagem chegar para você que é pai, que é mãe. Agora, uma coisa é uma mensagem chegar e alcançar toda a sua casa, toda a sua família. Quando uma mensagem chega apenas no líder, isso está atacando e confrontando apenas você que é líder. Você que é pai, você que é mãe, é um líder. Agora, quando essa mensagem ela é dita, ela é transmitida de maneira que todos consigam entender, essa mensagem, se ela é uma má notícia, ela quer trazer um pânico, o medo para todos que estão ali. E era isso que o rei da Síria queria fazer. Ele fala assim, ele quer que todo o povo ouça. Quando cercamos as cidades, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Olha a notícia que eles vieram declarar. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouça essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do seu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. O que ele diz aqui? Ele fala assim, ele se levanta, né? O cara que veio trazer a má notícia, o porta-voz, ele se levanta e ele começa a declarar em hebraico, para que todos entendessem. Ele falou assim, Ezequias vai querer enganar vocês. Ele vai falar assim com vocês: não se deixem enganar, porque ele vai falar que não deixe que ele convença você a confiar no Senhor. O que ele queria fazer? Desconectar o coração do povo do seu rei, mas também desconectar o coração do povo do Senhor. Então não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor os livrará. Porque o Senhor não tem... O que ele estava falando? O Senhor que Ezequias vai declarar para você, ele não tem poder para te livrar da mão do inimigo. Então não coloque a sua confiança no Senhor. Ele queria capturar a confiança e a segurança do povo. Ele não queria que o povo se voltasse para trás. No verso 32 fala assim: não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los dizendo: o Senhor nos livrará. Irmão, quando uma pessoa fala assim que Deus, ele pode nos livrar, quando um homem de Deus fala que Deus pode nos livrar, muitas vezes você vai ver o cenário, você está tão cheio das más notícias que você não consegue crer naquilo. Isso é muito perigoso, porque isso mostra duas coisas. Primeiro, o seu coração está desconectado do coração do homem de Deus, mas o seu coração também está desconectado do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando. Veja bem, chegamos aqui hoje, dia 1/7, metade do ano de 2025. Eu não sei como você tem enfrentado o seu ano de 2025, se tem sido um ano bom, um ano ruim, um ano difícil, um ano de luta, mas deixa eu declarar algo para você. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Dia 1/7, chegamos no segundo semestre. Inicia-se o segundo semestre e eu quero declarar sobre o teu coração,
sobre o teu espírito nessa manhã, que toda má notícia que chegou até você, essa má notícia, ela comece a trabalhar para o seu bem. A palavra de Deus, ela declara que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo ao seu propósito. Eu não sei o que bateu na porta da sua vida, da sua casa, da sua família, mas eu quero declarar que vem um novo tempo sobre a sua vida. Só que existe algo que é importante fazer, que você tem capacidade de fazer, é conectar novamente o seu coração em Deus. E conectar o seu coração também com o homem que Deus colocou sobre a sua vida, para ministrar sobre a sua vida, como seu pastor, como seu líder. Por quê, irmão? Presta bem atenção como que isso aqui vai desenrolar. Olha bem, quando o rei Ezequias, capítulo 19, verso 1, quando o rei Ezequias ouviu esse relato, ele rasgou as roupas. O rei rasgou suas roupas quando ele ouviu as más notícias, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo. Ele foi diante do Senhor. Quando a má notícia chegou no coração do rei, que ele ouviu aquilo que o porta-voz estava declarando que iria acontecer na vida dele, ele não ficou chorando, ele foi diante do Senhor. Onde você precisa ir quando a má notícia vem? Diante do Senhor. Verso 2, enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco. Irmão, vestir de pano de saco é um tempo de humilhação. Então, o rei e todos os seus secretários, os seus magistrados, se vestiram de pano de saco. Verso 3. Verso 2 fala assim ainda, ó. Todos vestidos com pano de saco foram ao profeta Isaías, filho de Amós, porque se tinha alguém que ele entendeu ali que poderia trazer paz ao coração dele, era um homem de Deus. Qual homem de Deus? Isaías. Isaías era o profeta. Então eles vão ao templo vestidos de pano de saco, se humilhando, e eles vão ao encontro de Isaías. Aí o profeta Isaías, eles lhe disseram, assim diz o Senhor, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando uma criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz. O que ele está falando? Será que Deus ouviu aquilo que aquele homem falou lá fora? Será que Deus já sabe daquilo que o inimigo veio falar às portas da minha vida, da minha casa? Verso 5. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta, ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria e ele receberá notícias que o farão voltar à sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Irmão, Deus entrou em cena. Só que quando que Deus entra em cena? Quando você vai diante dele. Quando você traz o problema para ele, quando você pega a afronta que o inimigo tem trazido à sua vida, você vai diante do Senhor e fala, Pai, essa afronta o inimigo trouxe a mim, eu entrego ela ao Senhor. Entrega isso para o Senhor. Eu não sei qual afronta tem te perseguido de janeiro até hoje. Irmão, mas em nome de Jesus, leva essa afronta diante do Senhor. Leva essa afronta diante do próprio Deus. Aí, o que acontece? Deus fala assim, eu vou reverter tudo o que foi falado. Eu vou reverter a sentença. E o inimigo vai morrer. Agora, olha o que acontece aqui, é muito interessante. No capítulo 19, verso 10. Essa é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Ele recebe uma nova mensagem do inimigo. Não deixe, que o seu rei, que o seu Deus te engane. Irmão, Deus não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso diria a Deus e não faria? Acaso declararia o Senhor e não cumpriria? Porque, veja bem, Deus tem uma reputação que transcende ao tempo. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver uma pessoa que ousou confiar no Senhor e que foi decepcionado. Agora presta atenção, se ele tem uma reputação, um nome a zelar, que transcende ao próprio tempo, você acha que você é tão poderoso, tão significante, que Deus vai colocar a reputação dele em questionamento
porque você confiou nele e ele não foi capaz de suprir a sua confiança? Irmão, conecte o seu coração nesse segundo semestre de uma forma intencional ao próprio Deus. Volte com seu coração para ele. E é interessante, presta bem atenção. Dentro do calendário bíblico, dentro do calendário de Deus, estamos no mês de Tamos. O mês de Tamos é o mês da tribo de Ruben. Quando nós olhamos para esse contexto do calendário, presta bem atenção. Este foi o mês em que Israel, quando saiu do Egito e estava indo para a terra da promessa, sabe o que aconteceu? Esse foi o mês dentro do calendário onde eles esculpiram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro fala da sua falsa confiança, fala da falta de conexão com o verdadeiro Deus. Salmo 118, se eu não estiver enganado, fala que tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Ou seja, quando você esculpe para você um ídolo, você começa a adorar um ídolo e esse ídolo que você adora, você se torna semelhante a ele. A adoração é uma arma de transformação. Tudo que você adora, você se torna como ele. Agora, presta bem atenção, se você adora uma imagem, você se torna como ela. Se você adora uma má notícia, mas como assim eu adoro uma má notícia? Se isso fica no seu coração todo o tempo, todo dia, se você tem esse pensamento recorrente da má notícia 1, 2, 3, 4, 10, 100 vezes ao dia, isso está moldando a sua vida. O que você precisa fazer? Tirar isso do seu coração. Mestre, como eu tiro isso do meu coração? É tempo de alinhar o seu coração através de uma verdadeira adoração com o verdadeiro Deus. Presta atenção, a palavra fala que nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Na queda do homem, o pecado trouxe uma deformação nessa imagem e semelhança. Outro dia eu te explico sobre imagem e semelhança. Mas o que você precisa entender? Que quando nós recebemos a Jesus como Senhor, somos lavados, somos purificados, somos santificados pelo teu sangue, essa imagem e semelhança, ela começa a ser reconfigurada em nós. Aí o que vai acontecer? Quanto mais eu passo tempo nesse lugar adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, não é só quando você está na reunião, seja no domingo, seja na terça, não sei que dia que você frequenta uma reunião com os irmãos dentro da sua igreja local. Não é só ali, mas é quando você para adorar ao Senhor. Por exemplo, quando você está aqui me assistindo, você está entrando em um nível de transformação. Porque o que eu estou compartilhando aqui é a palavra de Deus. Jesus fala assim, as minhas palavras são espírito e vida. Eu não estou aqui para falar letra por letra para você. Eu estou aqui liberando espírito e vida. Então, essas palavras elas vão entrar no teu coração, no teu interior, e essas palavras vão te acompanhar durante o dia de hoje. E ao longo do dia, essas palavras, elas vão voltar na sua mente, no seu espírito, e você vai ruminar a respeito disso. Você vai começar a ter atenção com as más notícias que estão batendo na sua porta e com o seu coração segurando essas más notícias, no intuito de quê? De que você entenda que é hora de desconectar seu coração das más notícias. Você não precisa de más notícias, você precisa começar a fazer hoje, dia 1/7/2025, um jejum de más notícias. Irmão, quando chegar a má notícia, fecha a porta. Fecha a porta. Não fica assistindo a má notícia, não fica ouvindo a má notícia, não fica guardando ela no teu coração. Seu coração não precisa disso. Por isso está estressado, está angustiado, por isso não dorme direito, por isso acorda aflito, desanimado, cansado, abatido. Ei, é hora de fazer um jejum das más notícias. É hora de falar assim, eu não vou mais ouvir as más notícias. Olha o que acontece com Ezequias aqui, é muito interessante. Ezequias, depois disso, o texto aqui vai dizer que ele vai e ele se deita. Verso 19, capítulo 19, 1 Reis 19, capítulo 19, fala assim, ó. Agora o Senhor nosso Deus,
Salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu és, Senhor. Deus entra com livramento. Irmão, não importa o que aconteceu até aqui. Já passou. Isso é passado. Você tem poder sobre o presente. E o que você faz no presente afeta o seu futuro, positivamente ou negativamente. Então é hora de alinhar o coração. Quer viver um segundo semestre melhor e maior? O que você faz hoje determina o amanhã. Hoje é uma semente que, se for plantada da maneira certa, vai fazer com que cresça algo na sua vida para esses próximos 6 meses. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a sua oração a respeito de Senaqueribe. Ele ouviu o quê? O profeta, ele envia uma mensagem para o rei e ele fala assim: Deus mandou te dizer que ele ouviu a sua oração. Volte a orar, irmão. Volte a orar. Quer ter paz no coração? Esse segundo semestre, tire tempo para orar. Quanto tempo? A quantidade de tempo não é importante. Desde que você comece. Simplesmente comece. Tem 5 minutos por dia? Comece. Algumas pessoas pela manhã gostam de fazer um devocional. O que é um devocional? É você parar e ter um tempo para alimentar o seu espírito. Se você está aqui me assistindo hoje, vai voltar amanhã e depois, isso é um devocional, irmão. Eu estou compartilhando meu devocional com você. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu recebo na mesa quando eu sento aqui todos os dias para ter um tempo, eu e Deus. Então, eu estou trazendo para você aqui o que? Um alimento diário que vai fortalecer você. Agora veja, ele recebe uma palavra do profeta que veio da parte de Deus. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe. Ei, irmão, volte a orar. Segundo semestre, vamos orar. Vamos ter tempo de oração. Separe 5, 10, meia hora, 1 hora. Separe o tempo que você tiver. Construa um ambiente de oração. Volte a orar. Volte a colocar o seu coração diante do Senhor. Volte a derramar o seu coração diante do Senhor. Para que assim como o rei ouviu aqui do profeta, Deus ouviu sua oração. Deus vai ouvir sua oração. Ele sente saudade de ouvir a sua voz. Permita que a sua voz novamente volte a ser liberada, para que no mundo espiritual anjos e demônios reconheçam a sua voz, mas que a sua oração ela suba até o céu, para que ela encontre resposta. Aí o que acontece? É lindo o que acontece aqui. Sabe por quê? Deixa eu pegar aqui o texto. Você vai ver o que aconteceu com essas ameaças. Deus, ele envia um ataque contra aquele homem. Capítulo 19, verso 35. Olha o que acontece. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Em uma única noite, irmão. Um anjo do Senhor. Irmão, um anjo do Senhor que Deus libere para trabalhar pela minha vida, pela sua vida, destrói todo o exército do inimigo. Tinha um exército, aí naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu de volta para sua terra, para Nínive, e ali ficou. O inimigo foi destruído. 185.000 soldados em uma única noite. Um anjo do Senhor entrou no arraial e fez isso. Verso 37. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarazer o mataram à espada. Ele estava adorando o seu Deus. Seu Deus, Nisroque, significa alguma coisa águia. Ele estava no templo, adorando. Ele volta para casa e estava no templo adorando o seu falso Deus. O que acontece? Seus filhos, seus 2 filhos, entram no templo e matam ele à espada. O inimigo foi morto pela espada dos seus próprios filhos. Aí a palavra fala que eles fugiram para a terra de Ararat e outro filho se tornou o seu sucessor. Muito forte isso, porque o inimigo foi destruído. Quando Deus entra em cena, irmão, uma única noite destruiu o exército do inimigo. E os da própria casa, daquele que tinha confabulado a destruição do povo de Deus, foram eles usados para destruir. Então, é tempo de livramento.
É tempo de você reconfigurar o seu coração, realinhar o seu coração com o próprio Deus. Para que o quê? Para que você viva um segundo semestre melhor e maior. Eu oro e declaro isso sobre a sua vida. Temos aqui também o texto do livro de Atos, temos o livro de Salmos, né? Eu não vou entrar aqui para a gente não se estender, mas eu queria deixar aqui para você aquilo que fala na passagem de Provérbios de hoje. O provérbio de hoje é Provérbio 18, verso 8. O texto fala assim: a calúnia são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Irmão, quem gosta de calúnia? Calúnia, difamação, mentiras. Quem se alimenta de mentiras? Quando pessoas vêm falar para você de mentiras, calúnias, difamação a respeito de alguém e você fica ali dando ouvido para isso, se alimentando disso. A palavra fala que isso é como um petisco na boca, no estômago de pessoas que gostam de ouvir. Irmão, realinhe os seus ouvidos nesta estação, nesse segundo semestre. Faça jejum de más notícias. Comece a se alimentar de boas notícias, mas também, se você tem se alimentado, sabe, de fofocas, se você tem se alimentado de calúnias, de difamação, faça jejum destas coisas. Vai fazer muito bem para você. Vai fazer muito bem. Irmão, então é o que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro dia. Se você chegou depois, volta lá, assiste o início, só para você entender qual é o propósito daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Vamos ler a Bíblia em 365 dias juntos. Eu deixei a Bíblia, é essa aqui a Bíblia. Bíblia 365 dias, ela foi estruturada, ela foi preparada para você ler ela em um ano. Tem pessoas que já são crentes há 5, 10, 20, 30, 50 anos, nunca leram a Bíblia uma vez. E isso é totalmente possível. Aqui você vai ler ela uma vez por ano. E isso vai fazer uma grande transformação na sua vida. Então, vamos orar, que Deus abençoe você, que você tenha um dia extraordinário. Deus abençoe você, que os anjos do Senhor te acompanhem, sabe? Que você tenha um coração que se reconecte a Deus, que você despeje, coloque para fora toda a má notícia que entrou no teu coração. É tempo de limpar o coração, é tempo de purificar o coração, é tempo de blindar a sua mente. Se a sua mente está cheia de más notícias que o inimigo trouxe, vomite isso, ponha isso para fora, limpe o seu organismo mental, emocional, espiritual, realinhe a sua vida para com o próprio Deus e comece a ser nutrido pela vida. Quando você pega a palavra de Deus e ingere a palavra de Deus, você está mudando a sua alimentação e o seu organismo espiritual, seu organismo emocional, a sua mente está sendo limpa e reconfigurada para esse novo tempo. Então Deus abençoe vocês. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida que assiste, que vai assistir. Pai, eu quero declarar um novo tempo. Hoje é 1/7 de 2025. Chegamos a um ponto no meio do ano. Pai, e eu sei que muitos de nós fizemos planos para 2025 e planos que ainda estão parados, travados, engavetados, mas eu quero declarar que haja luz, que todo plano que veio do coração do Senhor, mas que ainda não entrou em ação, eu quero declarar que toda trava, seja ela da má notícia, seja ela do inimigo que se levantou, eu quero declarar que essa trava é quebrada nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar que as mãos que estavam paradas, elas comecem a se mover. Eu quero declarar que o coração que estava cheio de incertezas, inseguranças, o coração que estava inseguro, eu declaro paz ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Eu declaro que o seu coração se reconecta à verdadeira fonte. Eu declaro que toda a má notícia que entrou no seu coração, ela seja despejada, ela seja lançada fora. Eu declaro um tempo de boas novas, boas notícias, um tempo onde o Evangelho de Jesus, ele vai entrar na sua vida e vai transformar o seu interior. Pai, eu oro por maior sede e maior fome, que cada um tenha mais sede e mais fome da palavra do Senhor nesta estação. Abençoa esse tempo, Pai, e eu não sei quais são os planos que o inimigo fez, mas eu sei que o Senhor é maior do que ele. Eu sei que o Senhor é maior do que ele.
Pai, e eu oro nessa hora, e eu declaro nessa hora que nenhuma arma forjada prosperará contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu declaro que toda arma que o inimigo preparou nesse tempo, seja ela uma arma externa ou interna, eu declaro que essas armas são quebradas, destruídas, são anuladas pelo poder do nome de Jesus, e eu declaro uma inversão. Eu digo que toda arma que vinha contra nós trabalha a nosso favor. Eu digo que tudo que foi feito contra nós trabalha por nós nesta hora. Eu digo que tudo que foi lançado contra cada área da nossa vida, nessa hora é paralisado, é estagnado e entra em um processo de inversão. Tudo que vinha contra nós agora vai trabalhar contra a vida dos nossos inimigos. Declaramos nessa hora que toda operação da bruxaria, da feitiçaria é quebrada. Toda palavra contrária que foi liberada é cancelada nessa hora. E nós sobrepomos no mundo espiritual a toda palavra que foi liberada contra nós e declaramos que essas palavras se tornam ineficazes, perdem seu poder, a sua capacidade em nome de Jesus. E nós liberamos nessa hora declarações, decretos no mundo espiritual. Declaramos que tudo que estava travado no norte, no sul, no leste e no oeste venha até nós. Declaramos que nessa batalha nós não perderemos, mas nós triunfaremos, porque o Senhor é quem batalha, é quem trabalha a nosso favor. Nós declaramos sim no mundo espiritual que nessa luta todo o despojo, todo o despojo da batalha será entregue em nossas mãos. Nós declaramos que nesse segundo semestre iremos crescer, amadurecer, florescer, frutificar, multiplicar em nome de Jesus. Declaramos, eu sou abençoado. Declare isso, meu irmão. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Você é contagiosamente abençoado. Pai, declaramos que toda palavra de maldição, toda palavra que gerava limites é quebrada nessa hora. Toda a estagnação no mundo espiritual é quebrada e nós declaramos portas se abrindo. Portas que ficaram fechadas nesse primeiro semestre, eu declaro que estas portas comecem a se abrir agora no segundo semestre. Toda a trava é quebrada, todo o grilhão é rompido, toda a porta que estava sendo sustentada pelo inimigo, declaramos que ela é destruída nesse dia em nome de Jesus. Nós declaramos um dia de avanço. Pai, que ao longo desse dia o Senhor continue a falar conosco. Espírito Santo, fala aos nossos corações, direciona o nosso coração, mas também a nossa adoração. A tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram a Ti em espírito e em verdade. Que possamos estar continuamente Te adorando e sendo transformados. Pai, mas que também possamos estar orando. Pai, eu declaro o espírito de oração sobre a vida de cada um. Um tempo de vida de oração intencional, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, Deus abençoe sua vida. Amanhã, 6h30, estamos aqui para compartilhar o dia de amanhã. E seja abençoado, compra essa Bíblia, compra hoje. Entra aí na internet, no Google, na Amazon. Se você comprar, chega normalmente em um dia. Compra, vamos fazer isso junto. Vai ser grandemente abençoado. Tá bom? Deus abençoe, fica salva a live, compartilha com pessoas que você sabe que precisam aprender da Bíblia, para que elas sejam abençoadas. Compartilha, não fique guardando isso somente para você, tá bom? Deus abençoe você, até amanhã.